Bom dia, segundo ano. Tudo bem? Como é que vocês estão? Retomando hoje nossos trabalhos, né? A gente vai trabalhar hoje um pouquinho a frente B das aulas. Eu vou compartilhar com vocês o material aqui, ó. Prestem atenção comigo aqui, ó. Frente B. Conceito de temperatura e calor, tá bom? A gente vai compartilhar aqui, ó, nosso trabalho, tá? A gente já estudou um pouquinho o que é temperatura e o que é calor, coloquei algumas coisas que vai ajudar vocês na hora de revisar as questões, tá? E vamos adentrar no processo de transmissão de calor, como é que o calor é transmitido em si, tá bom? Né? Vimos já isso aqui, né? Terminologia é a parte da física que estuda, né, os fenômenos relativos a aquecimento, resfriamento, mudanças de estado, né? Já passamos por essa etapa, né? Vimos que o corpo, eles podem ceder ou receber calor e tem a relação entre temperatura e calor também que pode ter, tá? Estudamos, né, já que temperatura é o quê? Uma grandeza que classifica, determina, né, o estado médio, o estado de agitação que a partícula se encontra, né? No caso, certo? Então, moléculas muito agitadas, temperatura alta, moléculas pouco agitadas, temperaturas são baixas, né? Nós temos aí, ó, uma noção um pouco intuitiva, repara. Eu tenho um corpo aqui T1, né? Temperatura dele, no caso, e T2, nesse caso, né? Vai haver o quê? Colocá-los em contato. Então, vai chegar a ser o quê? Vai chegar uma situação que vai caracterizar o quê? O equilíbrio térmico desses corpos, tá bom? Certo, já vimos isso daí na sala. Equilíbrio, né? É aquela tendência que o corpo tem de adquirir o mesmo estado térmico após um determinado tempo, né? Então, dois ou mais sistemas podem chegar em equilíbrio, ou seja, ter temperaturas iguais entre si, tá? Só um exemplozinho aí, ó. Peguei água, tinha água morna, joguei água quente e água fria, né? A água quente com água fria vai me dar origem, no caso, a essa água que determina como uma água, no caso, morna, né? Vai ser o quê? A troca de calor entre esses dois líquidos, no caso, tá? Calor, né? Já viu que é uma forma de energia em trânsito, né? De um corpo para o outro, você está recebendo ou cedendo calor, então esse ceder e receber é energia em trânsito, certo? Temos definição aí, ó, calor, né, só uma imagenzinha, você tem 0 graus Celsius transmitindo calor a menos 20 graus Celsius, né? Há uma transferência nesse caso aí, tá? Certo? E nossa aula respectiva é aqui, ó, as etapas, né, do processo de transferência de calor. Primeiro começamos com o quê? Condução. Aconteceu já, né? Sua mãe está lá em casa, né? Fazendo uma comida, pega uma colher, encosta na panela de arroz, ela deixa ali um certo que quando ela for pegar, a colher está quente. Por quê? Porque houve condução de calor, no caso da panela para a colher. E aconteceu aí, né? A xícara estava quente, estava com a colher, né? Metal, e passou o calor para ela. É um processo de condução de calor. Um outro exemplo que nós temos aí, ó, vou ligar a chama lá, ela vai começar a esquentar, né? Ao processar, o que vai acontecer? Condução, ó. O prego vai começar a cair, o outro vai cair porque o calor está sendo conduzido até uma determinada parte. Por que os outros dois pregos não caíram? Porque o calor não foi conduzido até aquele setor, aquele ponto ali, tá bom? Temos a situação também de condução ao longo de uma barra, né? Que depende do material do meio. Se você olhar no mouse aqui, ó, na figurinha que tem as bolinhas em cima ali, as moléculas, ó, muito quente, ela vai propagando, ó, calor para as demais. Então, esse calor ele tende a ser conduzido, ele tende a ser transmitido, né? De uma molécula para outra, né? Uma mais agitada vai passando calor para uma menos agitada, e assim elas vão ganhando o movimento e essa energia. Bom,
Temos aqui a condução, como calcular o fluxo de calor. Vamos falar que a KTL, tá? Esse fluxo de calor aí, ó, esse Q é o chamado fluxo de calor por condução, tá? O K é uma constante do material, ou seja, parede, lajota, concreto, piso. Cada material tem uma condutividade diferente, certo? O A, no caso, é a área por onde esse calor vai passar, tá? O T1 e T2 são as temperaturas T1, anotem aí, T1 externa, T2 interna, tá? E L, no caso aqui, ó, é a espessura da minha parede, do meu objeto. É o tamanho dele. Por exemplo, o celular está aqui, ó. Ele tem, no caso, essa área. Então, o calor vai passar por aqui, ó. Só que ele tem essa espessura, entendeu? Então, ele tem esse L aqui, certo? Continuando. Temos condutores isolantes térmicos, né? Condutores térmicos são materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado. Por exemplo, metal transmite muito calor, então ele é um condutor térmico, tá? Os isolantes, você tem pouca transmissão, né? Ou nenhuma de calor. Madeira, você pode pegar, tá fazendo uma panelada de angu lá, quente, e deixar a colher de madeira ali, que ela não vai esquentar nesse caso, tá? Ou seja, ela vai ter pouca ou nenhuma transmissão de calor. O isopor, né? Já diz, vai reter vai conservar aquele calor ou aquele ar, aquela composição gelada que está ali dentro, tá bom? Convecção térmica, tá? Já diz, ela ocorre em situações de massas líquidas ou gasosas, tá? Convecção é exemplo do ar-condicionado, que ele é colocado no alto, né? Quando ele está no alto ali, o ar frio é mais pesado, ele vai tender a descer, empurrar o ar quente, que é mais leve, é menos denso, e subir. Então fica fazendo aquele ciclo assim, ó, o tempo todo, tá bom? A temperatura de convecção, né, ela se dá em meios líquidos e gasosos, tá? Nós temos essa situação acentuada. Okay? É um exemplo legal ali, ó. Isso acontece muito, ó. O congelador, ó, tá frio, então a tendência, ele é mais pesado. Então ele vai descer, ó, acompanhando o mouse, ó, na geladeira, e vai empurrar o ar quente. Então ele vai fazendo esse processo de transferência de calor instantaneamente, tá bom? Certo? Temos ali, ó, que legal, ó, uma situação na panela, né? Na panela acontece isso, ó. Aqui, repara, assim que funciona, aqui fica mais gelado, ó, porque o ar frio vai subir e o ar quente vai descer, né? É a situação que ocorre dentro da convecção, né? No caso de calor aí, tá bom? A convecção natural aí produzida, tá? Aqui eu tenho uma convecção forçada, né? Ou seja, o secador e vai produzir ar quente forçado pelo quê? Pelo aquecimento de um resistor que existe ali. Você vai puxar ar do ar externo, vai passar pelo resistor, que no caso ele vai estar quente, né? E vai jogar aquele vapor que vai te utilizar para você, no caso, secar os cabelos ou pentear, enfim, tá? Temos as brisas que ocorrem, né? Na praia, também mudança de vento diurno na área costeira, que ocorre, né? São chamadas brisas marítimas que existem, tá? O processo de convecção. E temos a radiação, né? É um processo de calor, propagação de calor, em que a energia térmica se propaga em forma de ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, não há necessidade do contato, da condução nesse caso, né? Ele ocorre pela própria onda eletromagnética, tá bom? Exemplo aí, ó. Temos aqui Terra, certo? E aqui o Sol. A Terra que ela recebe o calor através de ondas eletromagnéticas, no caso é a luz solar, tá bom? É um processo de irradiação. Outro casinho que também existe aí, ó. Você está na montanha, está frio, você liga a lareira, né, sentou, ele vai o quê? Vai estar quente, ele vai conduzir, né, e vai levar o calor até você pelo processo da radiação, sem que você precise encostar na madeira ou chegar
muito perto do fogo. O próprio processo da irradiação vai levar esse calor até você. Tá? Utilizado muito em estufas de plantações, né? Tem esses plásticos aí, algumas são de vidro também, utilizada para quê? Para passar uma determinada quantidade de radiação térmica necessária apenas para as plantas. O restante ela acaba refletindo e dissipando no meio, tá bom? Aqui só uma relação para vocês entenderem o que acontece, ó. Eu tenho aqui, ó, o calor que vai chegando, calor incidente, né? Aí vai ter o calor que vai ser refletido, eu não vou utilizar, e vai ter o calor que vai passar na quantidade exata que eu preciso, né? Para poder ter, no caso, a minha transmissão, no caso aí, né? Funcionamento. Tá? Temos aí o efeito estufa, né? Que ocorre, é fundamental, né? Para a Terra tem uma temperatura média adequada, então a gente acaba ocorrendo esse efeito, né, de ondas emitidas pelos objetos na superfície da Terra, né? Temos aí. Aí há uma preocupação muito grande com o efeito estufa pelos cientistas, que pode estar aumentando muito esse efeito em algumas atividades humanas, atrapalhando aumentando, né, a dificuldade, né, de preservação e sendo o quê? Aumentando, no caso, a temperatura da Terra, no caso. Tá? Efeito estufa, só para você ver o que é, ó. Aqui eu tenho a nossa atmosfera aqui, ó. O calor vem, tende a entrar, tem bater e refletir, né? É interessante essas curiosidades aqui para vocês, tá bom? Já viu isso aqui, a temperatura e calor, está definido. Só um lembretezinho, né? Condução ocorre de maneira geral nos meios sólidos. Convecção predomina nos líquidos e gasosos, tá? Através de correntes de convecção. E irradiação. Irradiação ocorre pela radiação, não é necessariamente a presença de matéria. Bom? Vou pegar nosso em classe aí, turma. Ó. Trabalhar aí. Primeiro, questãozinha do Enem. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes, ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte. Quando a temperatura ambiente está alta, no contexto científico é correto o significado de calor, usando quais expressões? Usando nessas expressões. Sim, pois o calor de um corpo depende da temperatura. Sim, o calor é um sinônimo de alta temperatura? Não, pois calor é energia térmica em trânsito. Então, o que é calor, pessoal? Calor é um tipo de energia que está em movimento, que está em trânsito, né? Então, a gente fica com uma resposta em letra C da nossa questão aí, tá? Calor é energia em trânsito. 2, vamos lá. Calor é uma forma de energia que transfere de um corpo para outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então, temos 3 processos: condução, convecção, radiação. Em relação à transferência de calor, afirma-se: em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular entre elas. Nesse caso, o acumulado constitui-se de um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o ambiente. 2. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser apropriadas por aviões planadores e asa delta, para ganharem altura. Tais correntes são originadas por diferença de temperatura entre as regiões. 3. As paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas, com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Quais estão corretas, galera, para a gente trabalhar aí? Se a gente voltar um pouquinho, ó, todas, por quê? Vamos lá, o ar em repouso é um ótimo isolante. Então, se o ar está parado, ele vai isolar o calor naquela região, naquele local ali, certo? É verdadeiro.
Segundo, na convecção de grande quantidade, né, de ar quente, vai auxiliar que os aviões eles tendem a planar, esses aviões planadores, a ganhar certa altura. E 3, as pequenas garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir, sim, o sal da prata que recobre as paredes de vidro e impedem, galera, que as ondas eletromagnéticas atravessem as paredes da garrafa, tá? Então, no caso, todas são verdadeiras, beleza? Vamos lá, continuando. 3, temos aí. O agricultor Nuno Russo, preocupado com a necessidade de abastecer sua residência com água aquecida, pode ser usada e para banho das pessoas de sua casa. Constituiu um dispositivo valendo-se da mangueira longa de cor preta e garrafa plástica vazia de refrigerante. Um furo feito na base da garrafa permitiu-lhe atravessá-las com a mangueira, formando um longo colar, como mostra a figura a seguir. Com uma das pontas da mangueira, mergulha-se um nudo próximo à residência e a outra extremidade atingindo a 7 metros de altura a caixa d'água de sua casa. Ele conseguiu o suprimento de água aquecida de que necessitava. Para seu orgulho e alegria, em um dia sem nuvens, ele pode verificar que a temperatura da água ao sair das torneiras é de 45 graus Celsius. Então, você tem a imagem aí, pessoal, respostas aí, tá? Então, vamos lá com relação. Primeiro, a temperatura da água na saída das torneiras poderia ser maior que 45 graus se a caixa d'água fosse revestida externamente de uma camada grossa de isopor? 2. As camadas plásticas do dispositivo do seu Uno funcionaram como uma superfície refletora para a radiação infravermelha? 3. Em um dia nublado, o mesmo resultado seria esperado caso fosse usada uma mangueira de cor clara? 4. Para poder levar água desde o nível do lago até a entrada da caixa d'água, é necessário o uso de um sistema de bombeamento. É possível afirmar que então, todas são verdadeiras. 1 e 4, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem ali o quê? Nós temos a relação que ele determina apenas a 1, 2 e 4 verdadeiras. Por quê? Vamos ver. Ó. Primeira, corretamente a perda de energia térmica na caixa d'água. Sim. Que seriam minimizadas por um revestimento isolante térmico. Se eu isolar, eu vou perder menos calor. Então, está correto. 2. As mangueiras, ao serem aquecidas pela radiação visível, emitem radiação na faixa de infravermelho. O plástico é relativamente opaco a essa faixa de radiação, refletindo-a de volta para a mangueira. Aí eu tenho o chamado efeito estufa. Verdadeira. 3. Incorreta. Por quê? Mesmo em dias nublados, há radiação. Então, a superfície ela pode estar absorvendo. 4. Correto. Devido ao desnível de 7 metros, verdadeira, a água do lago só poderia abastecer a caixa d'água por meio de uma bomba hidráulica. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Bem, meus queridos, nós temos aí ó, material para vocês, tá? Em casa. Tarefa mínima, tarefa complementar, tá, segundão? A gente vai trabalhar na próxima, eu vou ver na próxima quinta-feira como é que está. Eu vou estar puxando um relatório semana que vem para ver se vocês estão fazendo ou não estão fazendo e vou mandar para vocês como é que está aí, tá? Semana que vem eu vou passar as atividades, vou postar umas atividades para vocês em Word, beleza? Ó, não deixem de fazer as atividades, façam todas as dúvidas, manda no WhatsApp, no grupo que a gente vai discutindo, tá bom? Um abraço para todo mundo, um forte beijo, valeu!